Bem-vindos ao retorno da nossa EBD. Graças a Deus estamos conseguindo aos poucos retomar as atividades normais da igreja. Por que isso é importante para nós? Por causa do conceito que nós temos de igreja mesmo, do que é uma igreja bíblica. Os irmãos não devem pensar, esse é um pensamento que às vezes fica na nossa cabeça até intuitivamente, que o culto é uma apresentação, algo a que eu assisto, eu venho para assistir. Então, o que eu venho fazer na igreja? Eu venho assistir um culto. Isso é um pedacinho da verdade. Nós assistimos, em alguns momentos do culto nós nos tornamos apenas pessoas que estão assistindo, que estão aprendendo, como é agora, no caso da exposição do ensino aqui. Então os irmãos se colocam na posição mais passiva e ficam então em silêncio, aprendendo, acompanhando a exposição e com isso participam dessa maneira, de uma maneira mais passiva. Mas isso não esgota o conceito que nós temos de uma igreja bíblica, de como ela deve funcionar. Porque numa igreja bíblica, no Novo Testamento, ensina que na igreja bíblica existem duas fontes de edificação para o povo de Deus. E essas duas fontes envolvem o ensino proclamado pelos pastores mestres, os professores da igreja, os orientadores da igreja, os pastores da igreja. Eles realizam esse trabalho de uma maneira formal, então apresentam a exposição, a exortação, a admoestação pública, que é a pregação. No Novo Testamento é chamado disso, de uma admoestação pública, a leitura pública e a admoestação pública. Isso é o que chamamos hoje de uma pregação, aqui na frente, que é o que eu faço aqui, os pastores fazem aqui, a pregação, a admoestação pública. Então a igreja é edificada por meio disso. Mas a igreja não é edificada só por meio disso. A igreja tem também uma outra fonte de edificação. E essa outra fonte de edificação, tão importante quanto a primeira, é o convívio dinâmico, é o convívio didático dos irmãos entre si. A Bíblia ensina que a igreja, realmente a igreja neotestamentária, a igreja que Cristo criou, é uma igreja em que cada membro trabalha para a edificação do outro. Cada membro é capacitado para instruir e aconselhar o outro. Cada membro é capacitado para consolar, para corrigir, para exortar o outro, para animar o outro com a palavra de Deus em punho. Cada membro tem essa função. Isso sem entrar naquelas questões dos dons ali de Romanos, e tal, de serviço e tudo mais. Além disso, além dessas questões do exercício do dom de cada membro, existe essa função geral de todos, sendo capacitados, tendo elementos, tendo formação suficiente, conhecimento suficiente, instrução suficiente para instruir o outro e aconselhar o outro. Então, o ensino da igreja bíblica se dá em dois patamares, em duas esferas. Se dá no contexto em que o pastor se levanta, ou o mestre se levanta, e admoesta os irmãos todos reunidos, e todos ouvem a admoestação, no que nós chamamos de uma pregação, e se dá nesse contexto mais individual e informal, em que os irmãos aqui reunidos olham uns para os outros e dizem: olha, essa semana eu vi ali uma postagem do Júlio pedindo oração. Eu vou lá falar com o Júlio, eu separei um versículo para compartilhar com ele, eu vou lá falar com ele e vou orar com ele hoje, vou chamá-lo, perguntar: Júlio, o que está acontecendo na sua vida? Eu vi o seu pedido de oração, esse problema já passou, melhorou? Olha, eu tenho um versículo para lhe dizer aqui. Eu li um versículo essa semana no livro de Josué e eu quero compartilhar com você esse versículo e deixar o versículo para ele, animá-lo.
exortá-lo, estimulá-lo biblicamente. Essa dinâmica é a dinâmica que nós queremos resgatar com o retorno dos cultos presenciais. Não é só estarmos juntos aqui porque tem que estar junto por estar junto, não. É porque o nosso conceito de igreja bíblica envolve uma edificação que não se esgota numa palestra. Se esgotasse numa palestra, nós continuaríamos apenas transmitindo. E está resolvido o problema. Se tudo se esgotasse apenas em palestras, em sermões, colocaríamos aí as nossas câmeras, iríamos transmitir as palestras quantas vezes fosse preciso e está tudo resolvido. A igreja está viva e a igreja está funcionando normalmente. Todos estão ouvindo palestras. Mas não é assim a vida de uma igreja neotestamentária. Ela tem essa dimensão, mas isso é somente parte dela. Cada irmão tem um dever didático. Cada irmão tem um dever de instrução em relação ao outro. Se você vem à igreja só uma vez por mês, senta no banco e sai correndo, você não está cumprindo o seu papel como crente em Cristo na igreja em que você está. Desculpe, já fui à igreja. Isso aí funciona na igreja católica. Na igreja bíblica, não. Numa igreja real, autêntica, não funciona assim. Numa igreja real e autêntica, os irmãos vêm, olham uns para os outros, tem essa dinâmica e isso se protrai para além do culto. Eles, durante a semana, eles fazem a mesma coisa. É o irmão que vai visitar o irmão que está doente. Atualmente está difícil fazer isso, mas se Deus quiser, logo voltaremos a isso. É o irmão que vai visitar alguém que está doente, que não tem vindo à igreja. É o irmão que vai telefonar para aquele irmão que é faltoso. É o irmão que vai marcar um cafezinho durante a semana com aquele outro irmão para conversar com ele e para admoestá-lo e para encorajá-lo e para animá-lo. É assim que é a igreja do Novo Testamento. Então, muito acontece aqui, todos juntos, e todos juntos se instruem e se aconselham aqui nesse convívio amoroso, nesse convívio pacífico, amoroso, dinâmico e instrutivo. Muita coisa acontece assim, é por isso que estamos querendo resgatar isso aí. A pandemia tirou metade da nossa dinâmica como igreja bíblica, arrancou da gente. Não pudemos fazer isso, a não ser por telefone. E não é o ideal. O ideal é estarmos juntos, conversando e edificando-nos mutuamente. Não é bom falar do Corinthians? É bom falar do Corinthians. É bom. É bom falar sobre política? É bom falar sobre política, é bom. Mas a igreja tem que ir além disso. Nós não somos uma sociedade de amigos. Não somos uma associação de amigos, não é isso, somos uma igreja. Então nós temos que resgatar essa dimensão da fonte de edificação, que ultrapassa o mero sermão, a mera aula formal, expositiva que é feita aí 3 vezes por semana. Nós temos que voltar a conversar uns com os outros, a orar uns pelos outros, a instruir uns aos outros, porque é assim que a igreja cresce em qualidade, cresce em santificação. Tá? Qual é a base disso tudo? Leia Efésios capítulo 4, tá bom? Leia em casa Efésios capítulo 4, é um dos textos. Leia Efésios capítulo 4, um dos textos. Você pode ler Hebreus 3 também, outro texto. Você pode ler Hebreus 10, é outro texto. Enfim, esses textos todos mostram essa dinâmica que envolve todos os membros da igreja e não somente um pastor dando palestras lá na frente. Ok, ainda que isso seja extremamente importante, crucial, fundamental, nunca pode ser substituído, mas não é só isso. Muito bem, irmãos, nós estamos estudando Atos 8, 14 a 25, esse é o nosso texto, temos aprendido com isso, e estamos caminhando aí nesse texto e vamos hoje andar um pouquinho mais, se Deus permitir, iremos até o versículo 17 hoje, aí com a permissão de Deus. Então veja Atos 8, 14 a 25. Vou fazer a leitura aqui do trecho inteiro, para que os irmãos se recordem aí do que está acontecendo. Atos 8, 14 a 25. Acompanhe aí na sua Bíblia, Atos 8, 14 a 25. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte, nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Muito bem, nós dividimos esse texto em 3 partes, os irmãos devem se lembrar. A primeira parte, eu coloquei o seguinte título: a dádiva do Espírito Santo é concedida aos samaritanos. Essa é a primeira divisão desse texto, versículos 14 a 17. Então fizemos um esbocinho com três itens, e o primeiro item é esse: a dádiva do Espírito Santo é concedida aos samaritanos, versículos 14 a 17. A outra divisão, a segunda divisão é a seguinte: a dádiva do Espírito Santo desperta interesses escusos, versículos 18 e 19. Então nós vemos isso nesses versículos. Simão, o mago, vendo o Espírito Santo ser concedido, ele fica interessado nisso, ele quer ganhar dinheiro com isso, quer ter esse poder também para ganhar dinheiro. E no versículo 3, na divisão, na terceira divisão, versículos 20 a 25, é assim: a dádiva do Espírito Santo dá ensejo a um sério confronto. Existe um sério confronto que é descrito nos versículos 20 a 25, e tudo girando em torno dessa questão da dádiva do Espírito Santo. Então nós veremos cada uma dessas divisões aqui. Hoje vamos terminar a primeira. Ainda não terminamos. A primeira é: a dádiva do Espírito Santo é concedida aos samaritanos. É esta que nós vamos ver hoje aqui, versículos 14 a 17. Já falamos sobre o versículo 14 na aula passada. Eu comecei na aula passada essa primeira divisão e expliquei o versículo 14 só. Não expliquei os demais. Hoje vou explicar os demais. Eu estou com a garganta seca, eu pedi para alguém buscar água para mim. Eu nunca bebo água durante as ministrações assim, mas eu não sei porquê, estou com a garganta tão seca hoje. O que será que é? É o tempo? Pode ser isso? É a idade? Idade, né, também. Vai secando tudo vai secando. Ok. Então veja aí, primeiro item: a dádiva do Espírito Santo é concedida aos samaritanos. Como é que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de o Pentecoste samaritano. Quantos Pentecostes existem no livro de Atos? A rigor, são 3 Pentecostes no livro de Atos. Esses 3 Pentecostes estão baseados em Atos 1:8. O texto de Atos 1:8 diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a ação... Obrigado, filho. A ação, então, do Espírito Santo alcançando povos envolveria 3 dimensões: os judeus, os samaritanos e os gentios. Consequentemente, o livro de Atos tem 3 Pentecostes: o Pentecoste judaico, o Pentecoste samaritano e o Pentecoste gentílico. Tá bom? Existe um 4º Pentecoste no capítulo 19, que é referente a um
grupo em transição, é um grupo de discípulos de João que não tinham ouvido falar ainda do que estava acontecendo naquela fase de mudança para o batismo do batismo de João para o batismo em Cristo. Então esse quarto grupo também tem o seu Pentecoste, e nós vamos estudar isso no capítulo 19, as razões disso aí. Mas a rigor são 3 Pentecostes: o judaico, que já apareceu em Atos 2, é na sequência de Atos 1:8. Primeiro Judeia, primeiro Jerusalém e Judeia. Depois Atos 8, é o que temos aqui agora. Atos 8, Pentecoste samaritano. E depois Atos 10. Em Atos 10 é o Pentecoste gentílico, tá bom? Aí então, com isso, toda a igreja está reunida. Não existe então, a partir desse momento, não existe mais possibilidade do judeu desprezar o samaritano. Por quê? Nós, crentes judeus, recebemos o Espírito Santo, mas os samaritanos também receberam. Não há distinção entre nós. Não existe mais a possibilidade, ou o fundamento, possibilidade sempre tem, mas o fundamento para que o judeu despreze o gentio, como os judeus faziam. Olha, nós recebemos o Espírito Santo, os gentios não. Negativo. Os gentios também receberam o Espírito Santo. Não há mais distinção. A parede de separação, de acordo com Efésios 2, a parede de separação desabou. Não há mais separação. Não há mais distinção entre judeu e gentio, entre judeu e samaritano. Não existe mais isso. O Espírito Santo foi dado a nós, judeus, foi dado a eles, samaritanos, foi dado a eles, os gentios. A igreja é una, não há superioridade espiritual na igreja. Todos receberam o Espírito Santo. Essa conversinha que tem por aí, numa igreja tem uns que têm Espírito Santo e outros que não têm, isso aí é uma das piores heresias que é combatida no livro de Atos. Por quê? Porque isso aí gera sentimento de superioridade entre os crentes. Existem crentes de 2 classes. Os que foram batizados com o Espírito Santo, esses são os bambambam, né? Os reis da cocada preta, né? E os que não foram batizados pelo Espírito Santo. Esses aí, coitadinhos, não podem ser ordenados ao ministério pastoral, sabiam disso? É proibido. Não pode. Por quê? Você não foi batizado com o Espírito Santo ainda. É um crente de segunda categoria. É um crente mais fraco. É um crente que não tem o Espírito Santo. É um crente carnal. Então ele tem que buscar. Como ele tem que buscar? Ele tem que pular, gritar, jejuar, cantar bastante, buscar, orar, vigílias e tudo mais para tentar isso aí. Porque se ele for batizado, então ele vai ser promovido a uma primeira categoria. Ele vai sair da segunda classe, do avião evangélico, né? Vai sair daquela classe, né, da Gol, né, tudo apertadinho ali na poltrona, e vai para a primeira classe. Vai para as poltronas maiores, né, que reclinam ali e tal, né, servido, é outro nível de crente. Essa ideia é blasfema, diabólica e gnóstica. No gnosticismo isso era ensinado. Pessoas de categorias espirituais diferentes. Isso aí é a essência do gnosticismo. O gnosticismo ensinava isso. Existem os ílicos, existem os psíquicos e existem os pneumáticos. Então, os gnósticos diziam: eu sou pneumático, vocês são apenas psíquicos. E abaixo de vocês ainda tem os ílicos, que são aqueles que são apenas carnais, são apenas incrédulos. No meio evangélico brasileiro existe um gnosticismo presente ali, porque o pentecostal ele pensa assim: existem os incrédulos, esses aí não são nada. Existem os crentes que não têm o Espírito Santo, e existem os crentes que têm o Espírito Santo, que são os do nível mais alto. Isso aí é puro gnosticismo, puro. Isso aí é puro paganismo, isso aí é heresia satânica, diabólica, tem que ser rejeitado. No livro de Atos nós vemos o Espírito Santo atuando para acabar com isso, dizendo: olha, o Espírito Santo veio sobre judeus, samaritanos e gentios. Não há distinção nenhuma entre nós e eles. Ok? Então o capítulo 8 de Atos realça isso. Realça a igualização. Eu não sei se a palavra existe. Equalização. Equalização não é ela da mesa de som? Não? Ok. Então, é a igualização, agora falando correto, a equalização de todos os crentes.
Então aqui na nossa igreja não existe o pneumático e abaixo deles os psíquicos, não. Todos aqui são pneumáticos. O que é pneumático? Espiritual. Todos têm o Espírito Santo. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Você não é crente de acordo com o ensino de Paulo. Então não existe essa categorização, não existe isso. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é crente. Simples, muito simples. Não existe essa distinção, essa gradação que é feita no meio evangélico aí. Muito bem, agora eu vou beber água. Vou beber água. Essa água aqui, quem quiser depois, eu posso vender essa água, ungir vocês. Se alguém estiver doente com coronavírus, tá? Essa água aqui é poderosa, é abençoada. O meio evangélico só tem macumbeiro hoje em dia. Só isso. O meio evangélico está assim de feiticeiro e de macumbeiro, estelionatários. Está cheio. É impressionante. Antes era exceção, agora é a maioria. São macumbeiros, feiticeiros, estelionatários. É o que nós temos hoje em dia no meio evangélico. Fuja dessa gente. Fuja, passe longe. Quilômetros de distância, fuja dessa gente. Eles acabam com destroem a sua vida particular, a sua família, tudo que você tem eles destroem. Eles não têm dó, fujam disso. Muito bem, nós vimos então o versículo 14, já aprendemos o 14, você tem aí: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Nós estudamos cada uma dessas expressões. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, já estudamos esse pedacinho. Que Samaria recebera a palavra de Deus, já explicamos o que significa a palavra de Deus aqui. Enviaram-lhe Pedro e João, já explicamos por quê. Por que enviaram Pedro e João? Por que isso aconteceu? Já explicamos também. Os apóstolos, eles tinham uma função primordial na igreja primitiva. Não existem mais apóstolos hoje, mas naqueles dias os apóstolos tinham uma função essencial, primordial na igreja de Deus. Nessa época ainda não haviam sido estabelecidos pastores. Os pastores vão começar a aflorar na igreja de Atos a partir do capítulo 15 de Atos. No capítulo 15 começa a despontar a figura do pastor, a função do pastorado. Ela começa a despontar de modo sutil. O texto de Atos não fala agora vai despontar o pastor, não. O livro de Atos começa a mostrar isso sutilmente. O pastor começando a se destacar, inclusive acima dos apóstolos. Você percebe isso no capítulo 15. E mais para frente, então, no capítulo 21, você vê os apóstolos se sujeitando às orientações dos pastores. Então vai havendo uma migração da liderança. A liderança nessa fase, a liderança eclesiástica é apostólica, exclusivamente apostólica. No decorrer da história, essa liderança apostólica vai cedendo espaço devagarinho para a liderança pastoral, que é a liderança que vai perdurar por toda a história da igreja. Claro. Por quê? Porque os apóstolos não podiam ficar liderando a igreja. Por quê? Porque papel de apóstolo não era liderar a igreja. Eu conheço um apóstolo que lidera, porque ele é um falso apóstolo, mentiroso, macumbeiro. É por isso que você vê lá liderando a igreja. O apóstolo verdadeiro, os 12 mais Paulo, eles não lideravam igrejas, lideraram provisoriamente. O papel do apóstolo é ser pioneiro, é ser missionário pioneiro. Esse é o papel fundamental do apóstolo, ser um missionário pioneiro. É um dos papéis. Por isso os apóstolos tinham que viajar, não podiam ficar fixados num lugar liderando uma igreja, tinham que viajar e pregar o evangelho pelo mundo todo. O verbo apostelo significa enviar. O apóstolo
apóstolo, portanto, é um enviado, é um mensageiro. Ele tem que ser um missionário pioneiro para ser um apóstolo. É um dos requisitos. E por isso, então, eles não podiam liderar a igreja. Eles tinham que ceder lugar a alguém e ceder lugar aos pastores, então. Nessa época aqui, os apóstolos eram líderes eclesiásticos. Quando aconteceu esse fenômeno da evangelização de Samaria, os apóstolos tiveram que ir lá ver o que está acontecendo em Samaria. Vamos lá verificar. O evangelho verdadeiro que nós proclamamos é o que está sendo proclamado ali? É isso que está acontecendo ali? Esse povo que pregou em Samaria, essas pessoas não eram apóstolos. Havia Filipe, o principal, que era um diácono, e agora um evangelista, mas não era um apóstolo. E claro que ele era um homem de confiança e tudo mais, nós sabemos, o capítulo 8 fala dele. Ele era também um judeu helenista, um judeu de fala grega, diferente dos apóstolos. Então os apóstolos vão verificar se esse movimento não é um movimento sectário, um movimento de cisão. Vamos ver o que está acontecendo em Samaria. Quem começou o trabalho lá foram pessoas que não são apóstolos, foram pessoas que são judeus de fala grega. Existe aí uma divisãozinha, meio sutil na igreja. Vocês se lembram quando foram reclamar com os apóstolos a falta de distribuição correta dos alimentos? Foram os judeus de fala grega que foram reclamar, dizendo que as viúvas de fala grega estavam sendo omitidas na distribuição. Então eles já tinham um sentimento meio de divisão já na igreja. Olha, as nossas viúvas estão sendo omitidas na distribuição. Como assim as nossas viúvas? As viúvas são da igreja. As nossas viúvas estão sendo omitidas. Já havia esse sentimento de divisão entre os crentes helenistas, judeus helenistas, e os crentes judeus não helenistas. Então é provável que os apóstolos foram lá para verificar se não era um movimento sectário também, e foram verificar. Os apóstolos tinham funções fundamentais na edificação da igreja e no lançamento dos seus alicerces. Você vê isso onde? Em Efésios 2:20, é um texto muito importante, não vamos ler agora porque já lemos. Efésios 2:20 realça que os apóstolos foram fundamentais no lançamento dos alicerces da igreja bíblica. E Efésios 3, 4 e 5, que mostra que os apóstolos foram importantes como fontes da doutrina cristã. Então os apóstolos eram cruciais como supervisores nessa época, porque eles estavam responsáveis pelo lançamento das bases da igreja e eram importantes também como fonte de doutrina neotestamentária. Por isso eles foram ali supervisionar. Existe mais um motivo, nós vamos ver na sequência do texto. Muito bem, até aqui tudo bem? Tudo bem até aqui? Alguém quer falar? Alguma dúvida do que eu falei até agora? Não? Todo mundo com a máscara impedindo a participação? Ok, vamos então ver o versículo 15 agora. Então veja agora o 15, porque acontece algo inédito aqui. Acontece algo que não vai acontecer mais. Veja o que acontece aqui. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Isso aqui não vai mais acontecer no livro de Atos. Não vai. Não aconteceu antes e não vai acontecer depois. O que não vai acontecer? Não vai acontecer mais, e nem aconteceu antes, orar para receber o Espírito Santo. Isso não vai acontecer mais. Se vocês olharem o modo como o Espírito Santo vem sobre os 3 grupos mencionados em Atos 1:8, o modo como o Espírito Santo se manifesta nos diferentes Pentecostes e em Atos 19, você vai ver que existem distinções. Então veja, por exemplo, um exemplo aqui, Atos 2. Alguém orou por eles e impôs as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo? Sim ou não? Em Atos 2. Aconteceu isso?
Alguém chegou lá, olha, vou orar por vocês, para vocês receberem o Espírito Santo. Aconteceu isso? Alguém impôs as mãos sobre eles, para que eles recebessem o Espírito Santo? Olhando para o texto bíblico, nós vemos que isso não aconteceu. Aliás, eles nem sabiam o que ia acontecer. Note bem, volte às páginas da Bíblia e chegue no capítulo 1, Atos 1, volta lá atrás no comecinho para ver o que aconteceu. Atos 1, versículos 4 e 5, preste atenção, veja o que diz. E comendo com eles, 1:4, é Jesus aqui, Jesus comendo com eles. Comendo o quê? Jesus comia peixe, comia pão. Ah, mas pode comer peixe? Pode, Jesus não era vegano. Tá? Então veja, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas fizessem o quê? O que era para fazer? Hã? Como é que eu espero? O que eu faço para esperar? Eu estou esperando Jesus voltar, o que eu faço? Espera. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Espera. O que você faz quando o trem demora? Quando o ônibus demora? Espera. Eu vou esperar. Eu vou adotar uma vida de retidão enquanto eu espero. Eu vou adotar uma vida de exemplo, de bom testemunho enquanto eu espero, mas eu não tenho muito o que fazer. Eu vou esperar. Eles tinham que esperar o quê? A promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Não falou a data exata, não vai demorar. Mas vocês vão receber o Espírito Santo. Eles tinham ideia de como seria? Ah, quando chegar nós vamos falar em línguas. Eles sabiam disso? Não sabiam. Isso nunca tinha acontecido. O Espírito Santo nunca tinha sido derramado. Isso nunca tinha acontecido. Eles não sabiam como seria. Eles ficaram apenas aguardando. O que será que vai acontecer? Quando o Espírito Santo chegar e for derramado, como nós saberemos isso? Como nós saberemos que ele chegou? Nós nunca vimos. Jesus não falou o que vai acontecer. Jesus não disse quais seriam os fenômenos que nós poderíamos olhar, observar e perceber. Ah, é o Espírito Santo. Ele não falou. Ele não falou. Ele só mandou esperar. Vamos esperar então. Aí na sequência da história, eles estavam aguardando, veja o 2:1. 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que aconteceu? Eles estavam juntos, talvez no cenáculo. No cenáculo, que era um cômodo que ficava no alto. E cabia lá umas 120 pessoas. Eles estavam lá reunidos, fazendo o quê? Não sabemos. Talvez estivessem lendo a Bíblia, talvez estivessem conversando entre si, se encorajando mutuamente, talvez estivessem cantando, talvez estivessem orando ou fazendo tudo isso. Reunidos ali, estamos aqui. Eles se reuniam sempre. Era mais uma reunião. Era mais uma reunião normal, como outras que eles faziam. E aguardando, vamos esperar. Ali juntos, comendo, talvez estivessem comendo, bebendo, não sabemos. O texto só fala que eles estavam reunidos ali no mesmo lugar. E de repente, sem que eles esperassem que fosse naquele momento, aconteceu. Veja aí o versículo 2. De repente. E aí veio o Espírito Santo. E aí eles perceberam que era o Espírito Santo, por quê? Porque isso foi acompanhado de sinais, inclusive visuais. Eles viram línguas como de fogo sobre cada um deles. Não tinha como. Era algo extraordinário. Eles ouviram um som como de um vento impetuoso, um grande furacão. Eles viram e começaram a falar idiomas que nunca tinham aprendido, ao ponto dos estrangeiros ficarem perplexos. Então o Espírito Santo chegou. Então, agora vimos como seria. Nós não sabíamos como ia ser. Agora nós vemos como seria.
Então foi assim a primeira experiência. Ninguém ficou lá clamando, me dá o Espírito. Eles nem sabiam como seria isso. Estavam apenas aguardando. Agora vejam, não teve imposição de mãos, não teve jejum, não teve sapateado, não teve rolar no chão, não teve vigília, nada. Só estava aguardando, só isso. Vejam capítulo 10. Capítulo 10. Veja como foi com os gentios. Os gentios, vocês sabem, estavam reunidos na casa de Cornélio. E Pedro foi conduzido pelo Espírito Santo para a casa de Cornélio. Pedro foi conduzido para lá. E quando ele chegou lá, ele começou a pregar o Evangelho. Pergunta, os gentios sabiam que era receber o Espírito Santo? Sabiam? Já tinham ouvido falar disso? Do que é receber o Espírito Santo? Não, não tinham nem ideia, eram incrédulos e pagãos. Não tinham noção nenhuma dessas coisas, nunca tinham ouvido falar disso. Agora vejam o que acontece no capítulo 10, versículo 44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas durante o sermão, estava pregando, eles estavam ouvindo. No meio do sermão, o sermão já estava caminhando para o final, mas enquanto ele falava estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles oraram aqui, pedindo o Espírito Santo? Não. Alguém impôs as mãos sobre eles? Não. Nada disso. Eles estavam escutando o Evangelho, e enquanto ouviam o Evangelho, inesperadamente, sem nunca ouvir falar dessa questão de batismo do Espírito Santo, nada disso, o Espírito Santo caiu sobre eles. E aí se repetiu o que aconteceu em Atos 2. Só que dessa vez não apareceram as línguas de fogo e nem apareceu o som de um vento impetuoso. Eles só falaram em línguas, como aconteceu em Atos 2. Começaram também a pronunciar as grandezas de Deus em idiomas que não tinham aprendido. E essa foi a experiência de Atos 10. Então note, é interessante notar isso. Eles ouvindo, eles no coração creram. E naquele instante, sem esperar, receberam isso. Ok? Então não houve oração, não houve um clamor pedindo para que o Espírito Santo viesse, no caso deles aqui. Agora, no caso de Samaria, isso acontece. Nem em Atos 19 acontece isso, no caso dos discípulos de Éfeso. Em Atos 19, Paulo impõe as mãos sobre eles, mas o texto não fala que Paulo ora por eles, só fala que ele impõe as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo, mas não tem a menção da oração em Atos 19. Esse texto aqui, de Atos 8:15, é o único texto que mostra a oração sendo presente na descida do Espírito Santo. É só no caso dos samaritanos que existe a oração com imposição de mãos para que o Espírito Santo venha. Então, notem bem, pergunta aqui para vocês. Por que, a pergunta importante aqui, por que não aconteceu isso? O texto fala assim: os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. A pergunta que eu quero fazer para que vocês respondam, vamos ver se vocês vão se dar bem na resposta, é a seguinte: por que não bastou a pregação de Filipe? Ou por que não podia Filipe fazer a oração? Por que não poderia Filipe fazer a oração e impor as mãos para eles receberem o Espírito Santo? Por que foi necessária a presença dos apóstolos? Filipe não era crente? Era ou não era? Era. Filipe não era um crente sério? Era um crente sério. Filipe era um crente consagrado? Era um crente consagrado. Por que não podia ele, enquanto pregava, como aconteceu em Atos 10,
Porque não poderia ser ele o instrumento por meio de quem o Espírito Santo caísse sobre os samaritanos? Porque não poderia ele orar e impor as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo? Por que tinha que ser os apóstolos? Quem quer responder? Quem está com a mão levantada? Quem é esse homem com essa máscara? Ah, é o João Ivo. João, responda. Por que Filipe não tinha autoridade espiritual? Filipe não era consagrado? Por que tinha que ser os apóstolos? Por que, João? Responda. Oi? Tire essa máscara. Fala. Pode ser porque era falado aos apóstolos que os incrédulos e samaritanos também eram participantes da Cristo do Evangelho. Ok, muito bem, João, muito bem. Certamente os apóstolos tinham que testificar que os samaritanos também tinham recebido o Espírito Santo, porque o testemunho, o selo apostólico, o selo de aprovação dos apóstolos era fundamental. Judeu gostava de samaritano? Meu Deus, era falar de corintiano para palmeirense, dava briga. Judeu detestava samaritano, então seria necessário o testemunho, a testificação dos apóstolos para dizer: olha, nós fomos lá e não somente vimos, mas por meio de nós eles receberam o Espírito Santo. Tiago. Era justamente essa comunicação que eu ia fazer, porque Filipe era helenista, né? Então, como tinha essa questão cultural, era até uma questão que eu propor como a solução dessa pergunta, né? Sim. Você tem os judeus que detestavam, né, os samaritanos, que é essa questão cultural, e aí, como os judeus foram os primeiros a receber, né, o Espírito Santo, então eles vão para lá, e aí você tem um selo de aprovação do povo para quem Deus se revelou, né? Falar, eles realmente receberam a mesma coisa que a gente. Eles tinham credibilidade. Eles tinham credibilidade, eles eram isentos e eram autoridade. Então note bem, é isso que o Tiago está falando. Essa expressão que o Tiago usou é uma expressão interessante: selo de aprovação, né? Selo de aprovação. Eles chegaram depois de Jerusalém, certamente, o texto não vai dizer como é que aconteceu, mas eles chegaram em Jerusalém e disseram: gente, vocês não sabem o que aconteceu. O que nós vimos, e não somente vimos, nós participamos do processo. Eles receberam o Espírito Santo como nós. Quem? Os palmeirenses? Não é possível isso. Os palmeirenses? Duvido. Quem está falando são os apóstolos. Quem? Os apóstolos estão dizendo isso. Opa! E não é que eles ouviram falar, eles foram lá, viram, e não somente viram, eles foram instrumentos, eles oraram e impuseram as mãos. Não dá para negar, os palmeirenses de Samaria receberam o Espírito Santo como nós, os corintianos. Acabou a questão. Então esse era o objetivo central. É por isso que nem Felipe recebeu esse poder de orar e conceder o Espírito Santo. A palavra de Felipe poderia ter peso, mas a prova cabal, a prova inquestionável, seriam os apóstolos. Por quê? Note bem, olha só. Por que foi um apóstolo enviado para os gentios, em Atos 10? Por que foi um apóstolo? Por que não foi um evangelista? O Espírito Santo conduzia Filipe para várias direções. Conduziu Filipe para pregar para o eunuco etíope. Conduziu o Filipe para pregar em Azoto. Conduzia Filipe para pregar. Por que não conduziu Filipe para pregar aos gentios? Por quê? Porque foi um apóstolo lá. Por quê? Porque o selo de aprovação de um apóstolo era fundamental. Então, muito cuidado com o que acontece por aí. Eu fiz aqui uma observação nesse versículo, no versículo 15.
eu fiz uma observação aqui que eu quero ler para vocês. São 3 linhas aqui que eu quero ler para vocês. Então, note bem aqui, olhando para esses pentecostes que nós vemos em Atos. O pentecoste judaico, samaritano, gentio e o pentecoste que nós vemos depois dos discípulos de Éfeso em Atos 19. Note bem o que nós aprendemos em Atos sobre isso. O ensino de que o batismo com o Espírito Santo deve ser intensamente buscado com oração, jejum, vigílias, clamores escandalosos, não tem amparo nenhum na Bíblia. Nenhum. Isso não acontece, não houve essa busca, esse clamor, essas vigílias, jejuns e orações. Isso não existiu nem em Atos 2, nem em Atos 10, nem em Atos 8, nem em Atos 19. É uma doutrina falsa. Então, se dizem para você, olha, para você receber o Espírito Santo, você tem que ralar, que é a expressão que usam, né, pastor Thomas? Tem que ralar, né? Então, não acredite nisso, porque essa é uma doutrina falsa inventada agora. No livro de Atos isso não acontece nenhuma vez. Ninguém que recebe o Espírito Santo em Atos, recebe porque batalhou, orou, clamou, não. O exemplo de Atos 2 é claro, o exemplo de Atos 8 é claro, o exemplo de Atos 10 é mais claro ainda, durante a pregação receberam. Atos 19, mesma coisa, ninguém clamou, implorou, passou meses, anos implorando. Isso nunca aconteceu. Então tome cuidado, por quê? Porque essa doutrina falsa gera culpa nas pessoas. Existem muitos crentes, muitos evangélicos nas igrejas por aí afora, se sentindo culpados, porque eles vão à igreja e eles veem o irmão do lado ser, entre aspas, batizado pelo Espírito Santo. E ele fala, nossa, mas ele chegou agora. Ele chegou a semana passada aqui na igreja e já está aí. Olha quanto Espírito Santo ele tem, né? Olha quantas línguas ele fala, e está lá. E eu estou aqui há 3 anos e não acontece comigo, né? Ó, um segredinho, aquele cara lá está fingindo, tá? Só um detalhezinho, aquilo é fingimento, safado, fingidor, né? O que está acontecendo com você, na verdade, é normal. Não fique se culpando, eu acho que Deus me rejeitou, porque eu busco tanto, eu passo noites em claro, em vigília, em clamores, e não acontece nada, e nem vai acontecer. Se você for sincero, nem vai acontecer, porque isso não existe. Isso é invenção. O livro de Atos, que mostra esses processos todos, mostra claramente que essas coisas nunca aconteceram, nunca. São invenções recentes, e isso escraviza as pessoas. Elas se sentem culpadas, tristes, frustradas. Por que eu não recebo? Por que eu não começo a falar em línguas? Por que eu não caio no chão? Por que eu não começo a gritar? Por que eu não começo a rodopiar? Por que não acontece isso comigo? Elas ficam se culpando. E é uma culpa que tortura, que faz sofrer, e é uma culpa inútil, porque a pessoa está se cobrando de algo que a palavra de Deus não ensina. Tá bom? Então, cuidado com isso, não acredite nessas coisas. Mais um pouquinho aqui, importante. Também o ensino de que determinado pastor ora ou impõe as mãos e as pessoas recebem o Espírito é mentiroso. Isso é mentira. Isso é coisa de enganador, de gente que quer arrancar o seu dinheiro, explorar você, escravizar você, enganar você. Nem Felipe pôde fazer isso. Nem Felipe ou os demais crentes evangelistas consagrados fizeram isso. Essa prerrogativa foi dada somente aos apóstolos em Samaria. Em Samaria, eles tiveram essa graça concedida por Deus de orarem impondo as mãos e eles receberem. E isso aconteceu pelas razões que o João Ivo mencionou e o Tiago mencionou. Só por isso. Só por isso.
Eles agiram assim porque o Espírito Santo demorou propositalmente. Porque o Espírito Santo não veio assim que eles creram. Por quê? Porque não veio assim que eles creram? Porque tinha que esperar os apóstolos. Então Deus falou assim: eu vou esperar os apóstolos chegarem. Quando eles chegarem, então eu vou derramar o Espírito Santo. No caso de Samaria foi assim. Então ninguém tem autoridade para impor as mãos e conceder o Espírito Santo. Isso foi dado exclusivamente aos apóstolos em somente essa ocasião, para que desse tempo dos apóstolos chegarem e orarem ali pela pessoa e testificarem que as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo, e acontece em Atos 19 também, que é o texto que vamos estudar depois. Vou continuar a leitura aqui, depois eu passo a palavra lá, eu já cedo lá para quem está levantando a mão. Veja aí, o que aconteceu em Atos 8, que é o texto que estamos estudando aqui, oração e imposição de mãos. E Atos 19, que é quando Paulo impõe as mãos e a pessoa recebe. Foram prerrogativas exclusivamente apostólicas. Os apóstolos fizeram isso. Na sequência, só os apóstolos puderam fazer isso, e muito provavelmente o fizeram no caso de Atos 8, porque Deus havia protelado a dádiva do Espírito, a fim de que eles pudessem testificar a inclusão dos samaritanos na igreja. Por que não veio o Espírito Santo quando estava só Filipe ali? Por causa daquilo que Tiago e João disseram. Porque tinha que haver a presença dos apóstolos para testificar. Olha, o Espírito Santo veio sobre os samaritanos. Tá bom? Então, se alguém falar, eu tenho poder e eu oro, a pessoa cai. Mentira, é um mentiroso. Isso foi dado somente aos apóstolos uma vez em Samaria, pelas razões que eu estou falando aqui, para que eles chegassem ali, pudessem testificar a toda a igreja a inclusão dos samaritanos, e aconteceu uma vez em Atos 19. Ali é o Leandro. Desculpa, Leandro. É o Leandro. Pode falar, Leandro. Pastor, isso tem relação com o que o Senhor Jesus fala em Mateus 16, 19. Que o apóstolo Pedro dizendo: "Dar que ele estava sobre o reino dos céus, ligados na terra, terá sido ligado no céu." Não tem. Isso aí tem a ver com pecado. Isso aí tem a ver com pecado. Atos 16, ligar e desligar é pecado. É que assim, as pessoas pensam que ligar é algo bom e desligar é algo mau, né? Então, olha, o que você ligar na terra será ligado no céu. Opa, então ligar é algo bom, estou ligado com o céu, né? E o que você desliga na terra, você será desligado no céu. Ih, me desligou na terra, estou desligado do céu, Deus apagou meu nome do livro da vida. Não tem nada a ver isso aí, é o contrário. Ligar é algo mau, desligar é algo bom. O que é ligar? Ligar é a pessoa estar presa, é a pessoa estar amarrada. O verbo lio que significa prender, amarrar, ligar. A pessoa está ligada, a pessoa está amarrada ao seu pecado e à sua culpa e às consequências dela. Isso é estar ligado. O que você ligar na terra será ligado também no céu. Essa pessoa que a igreja disse: olha, você está expulsa da igreja porque você é obstinada e apegada ao pecado, essa declaração liga a pessoa ao seu pecado. Então é o que a igreja liga, não é quem, é uma coisa. O que a igreja liga na terra é a condenação daquela pessoa, está presa a ela está amarrada, aí é o está amarrado mesmo, aí é o está amarrado legítimo. Então, olha, você está amarrado ao seu pecado. E você está amarrado ao seu pecado não somente aqui na igreja,
na terra. Você está amarrado ao seu pecado, inclusive no conceito celeste. Aos olhos de Deus, você está amarrado ao seu pecado. Agora, o que você desliga na terra, o que é isso? É você desatar. Você solta o fardo do pecado. Você solta a culpa do pecado. Você solta a condenação do pecado. Quando a pessoa se arrepende. O que você solta, o que você desliga, o que você desamarra, no caso daquela pessoa, ela se arrependeu, o céu também vai soltar, o céu também vai desamarrar. Tá? Então, quando o crente, disciplinado pela igreja, ele não aceita a correção, a igreja vai ligá-lo, vai amarrá-lo. A igreja vai dizer, está amarrado. Quando ele se arrepende, a igreja fala, está desamarrado. Quando a igreja fala, está amarrado, o céu fala, está amarrado. Quando a igreja fala, está desamarrado, o céu fala, está desamarrado. Então não pode brincar com a disciplina eclesiástica. Porque a disciplina eclesiástica não acontece só aqui. A disciplina eclesiástica tem efeitos celestes. Tá? Mas essa é a conexão de Mateus 16 com ligar e desligar. Tá bom? Ok? Mais alguém? Não? Ok. Muito bem. Muito bem. Vamos terminar aqui rapidinho então? Será que dá tempo? Mais um pouquinho, pode ser? Pode mais um pouquinho? Estão cansados? Não? Eduardo não? Não está cansado? Eduardo veio, né, desse contexto, né? Contexto de pôr as mãos e tudo mais. Muito bem. Veja o versículo 16 agora. Fala assim, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. O que nós temos aqui? Nós temos Lucas dando uma explicação e ele está admirado. Por que ele está admirado? Ele está admirado porque não era para ser assim. Como é que eu sei que ele está admirado? Quais são os elementos no texto que mostram que ele está admirado? No português não dá para perceber muito bem. Mas existe uma expressãozinha aí, que está traduzida na minha Bíblia como somente. Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Essa expressãozinha, monon de, são duas palavrinhas, significa basicamente simplesmente. Ele está achando estranho. Ele está dizendo, olha, não havia ainda descido sobre nenhum deles. Essa expressãozinha ainda, ele está estranhando. E depois, mas simplesmente, mas tão somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui, Lucas mostra que era algo não comum, era algo inesperado, era algo anormal. O próprio Lucas percebe que é algo anormal. Por quê? E a questão é, por que não havia descido ainda sobre eles? Lucas não explica. Nós então deduzimos, junto com o Tiago e com o João, né? É Tiago e João, né? Falei, né? São dois apóstolos, né? Então, juntos com o Tiago e João, nós então deduzimos. Só que aqui é Pedro e João, tá? É outros apóstolos, não são vocês dois não. Nós deduzimos a partir do texto que não tinha sido ainda derramado e era algo excepcional, era algo que ainda, como diz Lucas, não tinha acontecido, era algo que envolvia simplesmente o batismo na água. Por quê? Porque precisava do selo de aprovação apostólica, é o que nós concluímos, mas Lucas não explica isso. Veja na sequência o 17, aí vem mais além de orar, o que eles faziam. Lhes impunham as mãos, mais uma vez, algo excepcional. Não aconteceu isso em Atos 2, não aconteceu isso em Atos 10. Isso acontece no capítulo 19, mas sem a oração. No 19, Paulo impõe as mãos, mas não tem oração. Aqui tem oração e imposição de mãos. E lembra, mais uma vez, apóstolos fizeram isso, nem Felipe fez. E recebiam estes o Espírito Santo. Olha aí para o texto, com atenção, e veja, qual era o sinal de que eles tinham recebido o Espírito Santo? Aí no texto.
Qual era o sinal que Lucas menciona? Fala, eles recebiam o Espírito Santo. Qual era o sinal que está aí? Acharam? Qual era o sinal? Vai procurando, não vão achar nunca. Porque não está aí. Não está aí. Não é dito qual era o sinal. Não é dito. É dito que eles falavam em línguas aqui? Não. É dito que eles profetizavam aqui? Não. É dito que eles rodopiavam aqui? Não. É dito que aparecia línguas de fogo aqui? Não. Qual era o sinal? Porque Lucas diz que eles recebiam o Espírito Santo. Como eu sei que era visível? Hã? Quem percebeu e quis para ele? Hã? Então era visível. Simão olhou e ficou... Era algo fantástico ou algo, ou uma bobagem? Hã? Porque era fantástico. Como é que eu sei que era algo fantástico? Exatamente. Exatamente. O mágico, né? O Simão safadão, ele olhou, falou, meu, é nós. Eu quero isso aí. Eu quero ter poder para dar isso aí para as pessoas. Então eu sei que era visível e sei que era simplesmente fantástico pela reação de Simão. Mas Lucas não diz o que acontecia. Vamos tentar, sei lá, o que vocês acham que era? Quem quer chutar? Só para... Não vale nada, só para a gente... O que vocês acham que era? Eu acho que falar em língua, né? Eu acho que sim. Porque em Atos 2 é línguas, Atos 10 é línguas, Atos 19 é línguas, só o samaritano que não vai falar. Eu acho que era línguas. Mas note bem, devia ser algo tão fantástico que Simão falou, não é possível isso. Porque Simão conhecia todo mundo desde pequeno. E aí ele vê lá o samaritano semi-analfabeto falando russo. E quem falava russo entendia. Mas peraí, mas esse é o Zé Samaria. Esse cara não sabe nem ler. Como é que ele está fazendo isso? Então era algo impressionante, extraordinário. Se eles começassem a ficar falando bala, 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 xúria, o Simão ia falar assim, isso aí eu sei fazer. Isso eu sei fazer. Se eles estivessem gritando, sei lá, decantas charamanaia, isso aí eu sei fazer. Eu vou dar dinheiro para... Peraí, vocês querem que eu dê dinheiro para Pedro para aprender a fazer isso aí? Vocês querem que eu pague Pedro para aprender a fazer isso? Isso aí eu sei fazer de graça. Isso aí eu faço agora. Eu sou mágico, eu sou bonzão e engano todo mundo. O que eles vão fazer? Isso aí eu sei fazer. Fácil. Então, é evidente que o que Simão viu era simplesmente fora da curva. Mas o texto não fala o que era. Eu estou com o Tiago. Eu acho que eram línguas estranhas. Estranhas não, né? Estranhas para quem ouvia, né? Eram idiomas humanos sendo falados por pessoas que não tinham aprendido. Eu acho que era isso, é minha opinião, mas o texto não fala. Uma coisa, cair no chão, será que cair no chão era? Se fosse cair no chão, Simão ia pensar assim, peraí, mas isso aí acontece nas religiões de mistério. Tá cheio disso aí. Gente rolando no chão, em religião de mistério, tá cheio. É só ir nos templos aí pagãos, você vê um monte de gente caindo no chão, e rolando no chão, e gemendo, e latindo, e uivando. Isso aí é mato, isso aí eu não preciso pagar para isso aí. Isso aí eu sei, isso aí eu estou cansado de ver. Não era isso. Era algo simplesmente extraordinário, fantástico. Não falo o que era, mas era algo assim. Eu acho que era línguas. Júlio. Como poderia ser também a harmonização entre os judeus e samaritanos? Não entendi. A harmonização na amizade entre os judeus e samaritanos poderia ser isso também? Mas isso não seria algo extraordinário. Isso não seria algo que Simão ia dizer, nossa, eles são amigos. Eles odiavam.
Isso veio, né? Isso foi um resultado, mas não foi o sinal sobrenatural da chegada. Porque os apóstolos tinham que chegar em Jerusalém e dizer: olha, aconteceu algo extraordinário. Eles receberam o Espírito Santo quando nós impusemos as mãos. Então a amizade só entre eles, isso não seria um sinal extraordinário. Mas o texto não fala o que é, ok? Só diz, eles recebiam o Espírito Santo. Não fala o que aconteceu, ok? Muito bem, então gente, o nosso tempo já está apertado. Na semana que vem então, nós vamos ver os versículos 18 e 19, a dádiva do Espírito Santo desperta interesses escusos. Eu só quero destacar uma coisinha aqui para vocês, uma coisinha a mais. Tá? Eu já mencionei que buscar o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo por meio do esforço próprio, isso é estranho às Escrituras, não existe na Bíblia. Já mencionei também que impor as mãos sobre a pessoa, isso é a prerrogativa apostólica, os apóstolos não existem mais, logo ninguém mais pode fazer isso, você vai jogar paletó, impor as mãos, blá blá blá, isso é tudo enganação. E mais uma coisa interessante aqui, tá? Importante que você nota no livro de Atos, tá? O Espírito Santo, quando ele desce sobre grupos, ele não vem sobre uma pessoa só, ok? Não tem nenhum caso na Bíblia em que a pessoa sozinha recebeu, o Espírito Santo caiu sobre ela. Não tem isso. Isso não existe no livro de Atos. O que acontece? No livro de Atos o que acontece é a vinda do Espírito Santo sobre grupos étnicos. É o Pentecoste judaico, um grupo de judeus sendo inserido na igreja. É o Pentecoste samaritano, é o grupo de samaritanos crentes recebendo ao mesmo tempo aquela dádiva. E acontece o Pentecoste gentil, é o grupo de gentios crentes recebendo o Espírito Santo naquele momento, na mesma hora. É assim que acontece. Não tem casos de uma pessoa sozinha se converter e, me dá o Espírito Santo, e ela então recebe. Isso não existe. No próprio capítulo 8 vai acontecer a conversão de um indivíduo só. Quem é? No capítulo 8, quem é o único indivíduo que é mencionado que se converte? O eunuco etíope. São dados detalhes da conversão dele, detalhes. Mostra o texto que ele estava lendo, mostra as perguntas que ele fez, mostra as respostas de Filipe, mostra o batismo dele na água, mostra a reação emocional dele, dá detalhes de tudo, mas não fala que ele recebeu o Espírito Santo e falou em línguas e continuou seu caminho. Isso não acontece. Não existe na Bíblia isso. O mesmo acontece em Atos 2, se vocês olharem. Em Atos 2, quando vem o Espírito Santo, Pedro prega, um monte de gente se converte, o Espírito Santo não vem de novo. Eles simplesmente se convertem e entram para a igreja. O Espírito Santo não vem de novo, ele já veio, já provou, estou com os crentes judeus. Não tem um outro Pentecoste samaritano, não tem um outro Pentecoste gentílico, isso não existe. O Espírito Santo veio uma vez só sobre cada povo, uma vez só, mostrando na igreja todos, independentemente de suas etnias, de suas origens étnicas, receberão o Espírito Santo. É assim que funciona a Bíblia. Nunca vem sobre indivíduo só, vem só sobre grupos, com o objetivo de unificar as etnias todas de crentes na igreja, mostrando que não há distinção entre judeu, entre samaritano e entre gentil. Tá bom?